Então, pessoal, eu botei esse título porque eu já fiz esse vídeo um tempo atrás, certo? Mas eu tive que mudar o canal e acabei tirando do ar. A ideia desse vídeo que eu estou fazendo é mais para mostrar, ter um documento falando a realidade sobre o Ip Man, certo? Nos filmes ele é tratado quase como um Superman. E quem disse isso não fui eu, certo? Só estou repetindo. O diretor de um dos filmes, ele falou que nos filmes anteriores só faltou o Ip Man voar, certo? Tem muita mentira sobre a vida do Grandmestre Ip Man em cima desses filmes, tá certo? Então eu vou falar alguma dessas mentiras. Quando eu fiz esse vídeo um tempo atrás, teve um menino que até me xingou. É babaca, a gente gosta da fantasia. É fantasia, certo? Isso aqui é um registro para quem estuda o Wing Chun, certo? Para quem leva a sério o Kung Fu, para vocês saberem o que é realidade e o que não é. Não gosta da realidade? Vai assistir o Thanos, os Vingadores, os desenhos aí, os filmes do Star Wars, do Superman, problema, tá? Meu trabalho não é esse. Meu trabalho não é visualização, certo? Não é monetização. Meu trabalho é registrar a realidade, a verdade sobre o Wing Chun e o Kung Fu em geral, tá certo? Então, no filme mostra que o Ip Man treinou um período com o mestre dele, certo? Ele treinou apenas 2 anos, depois o mestre dele adoeceu, depois veio a morrer. Então ele começou a treinar com um aluno mais antigo do mestre. Mostra que ele treinou, em um dos filmes, que ele treinou com o Liam Bick. O Liam Bick, muitas linhas dentro do Wing Chun Ip Man falam do Liam Bick, mas na verdade ele não existiu. Tem vários trabalhos de historiadores e que o Liam Bick foi uma criação do Ip Man. E tem todo um porquê, um dia eu vou falar sobre isso, mas tem ligação com o Wei Kai-Shan. Eles falam que Ip Man era o melhor de Foshan. Não é. O Wei Kai-Shan era bem melhor do que Ip Man e tinha outros mestres, certo? Que provavelmente tinham um nível acima do Ip Man. O Ip Man era rico, sim, ele era rico, mas não falam como que a família Ip ficou rica. O avô dele era traficante de ópio, certo? Teve um período da história que até o pessoal da cidade, depois de descobrir isso, tacaram fogo na casa da família Ip. Foi aí que ele começou a treinar outra linha do Wing Chun, aí veio a ideia do Liam Bick e tal. Depois no futuro eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. O Ip Man lutou contra os japoneses. Mentira, ele não lutou contra os japoneses, tá certo? E talvez os japoneses nem tenham ido para aquela região de Foshan, tá certo? Então ele não lutou contra os japoneses. O Ip Man, ele fugiu da guerra, né, para Hong Kong com a família. Não, ele saiu de Hong Kong porque ele era do Partido Nacionalista, certo? Isso já em outro período. O Partido Comunista ganhou, então ele teve que fugir. Ele não foi para Hong Kong, ele foi para Macau sozinho. Ele deixou a esposa doente e seus filhos em Foshan. Ele fugiu para Macau, ficou sozinho lá por 1 ano. E depois ele foi para Hong Kong, sozinho. Ele só teve contato de novo com seus filhos depois da morte da esposa, que já estava doente quando ele fugiu. E os filhos já estavam bem mais velhos. Ele não treinou os meninos quando era criança. Eles já estavam adultos, lá para a faixa dos 30 a 40 anos. Quando foram para Hong Kong e voltaram a treinar o Wing Chun. Tá certo? Mas o que? O Ip Man, ele ensinava por necessidade, certo? Então ele ensinava assim, pô, o cara não leva muito a sério e tal, ele ensinava de qualquer jeito, o cara tava socando assim, ele falava, o aluno perguntava, tá certo, mestre? Tá certo, tá certo. Então por isso que a gente tem muita coisa errada dentro do Wing Chun da linha Ip Man. Você pode ver que algumas linhas têm uma movimentação de um jeito e outras linhas de outro jeito, tá certo? Então tem muito disso. Foi daí que começou a surgir várias loucuras. O Ip Man, ele foi o mestre do Bruce Lee? Não. O Ip Man era o mestre da escola e ele tinha um aluno mais velho, o Wong Chun Leung. Bruce Lee chegou, era criança, e só numa turma de adulto, então o que ele fez?
pô, isso aqui é criança, não vai treinar junto com os adultos, então treina aqui com o Wong. Então, quem treinou o Bruce Lee foi o Wong Chun-Leung, tá certo? Ainda mais que teve um preconceito na época, porque o Bruce Lee tinha parentesco europeu, então o pessoal tinha muito preconceito. Então ele treinou com o Wong Chun-Leung. Os alunos do Ip Man são formados mestres? Não. Os alunos do Ip Man treinaram até o 2º nível, apenas um aluno chegou até o 3º nível, isso de Hong Kong. O pessoal de Foshan treinaram 6 níveis. São 8 níveis, tá? Nenhum Ip Man chegou a aprender os 8 níveis. O pessoal lá de Foshan treinou 6 níveis, o pessoal de Hong Kong, a maioria treinou 2 e só um treinou 3. E depois da morte dele, o pessoal teve que buscar esse conhecimento com os alunos de Foshan, principalmente o mestre Lungai. E aqueles vídeos que aparece o Ip Man fazendo aquela movimentação, até aparece no filme, na cena final de um dos filmes, ele estava filmando a movimentação para guardar para os filhos e alguns alunos, tá certo? Aquela filmagem está incompleta, não tem as 3 formas que são modernas também, já falei sobre isso em outro vídeo, o boneco e tal. Ali não tem a movimentação completa, certo? Não tem o sistema completo, ali mais são as formas, ok? Então existem outros vídeos. O Ip Man era o melhor lutador de Hong Kong? Ele vencia todo mundo? Não. Assim que ele chegou, ele entrou em contato com o Chun Shu Ma para desafiar ele e o Chun Shu Ma venceu ele, certo? Ele não era o melhor praticante de Wing Chun, Chun Shu Ma era praticante de Wing Chun lá de Foshan e fugiu também para Hong Kong, e nem o melhor do Kung Fu de Hong Kong. Algumas histórias que acontecem nos filmes do Ip Man e do Bruce Lee é baseado na vida dos alunos, principalmente o Wong Chun-Leung. O Ip Man, antes que eu esqueça, antes de terminar esse vídeo, o Ip Man, quando ele fugiu para Hong Kong, ele conheceu uma mulher. Alguns falam que era garota de programa, outros falam que era cantora de cabaré, pode ser os dois ou nenhum dos dois, certo? Mas ele estava com outra mulher e teve um outro filho com essa mulher que o pessoal normalmente não fala sobre ele. No futuro eu vou falar, contar essa história, tá certo? Então esses são alguns fatos, certo? Das mentiras contadas no filme, aquele que ele lutou com um lutador de boxe e tal, e pá, foi para os Estados Unidos e aceitava o Bruce Lee, ele expulsou o Bruce Lee, tá certo? Então tem muita mentira nos filmes que falam sobre Ip Man e Bruce Lee, tá ok?